Oi, tudo bem? E aí, como que você tá? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha. Um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar em que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, um pouco de mim, um pouco de todos nós. Um lugar de histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente tá aqui com ela, Dani Grace. Gente, que muito alegria estar com essa bem-vinda. super Amandinha que eu conheço, gente, de muito tempo. É verdade, a Uma nossa história não é de honra, agora. gente, não só de conhecer, mas agora de contigo andar, né? Feliz demais, Amandinha, por esse momento, por essa programação incrível que com certeza vai abençoar a vida de tantas pessoas, me Obrigada. abençoar também, então estou me sentindo privilegiada. Obrigada por ter vindo. A Dani, para quem não conhece, a Dani é uma cantora já faz muito tempo, tá na nossa história, na história do mundo cristão. Amém. E é uma cantora que tem vivido um processo de transformação. Eu tenho a graça de acompanhar esse processo, Verdade, porque a Dani é quase imagina. da minha família, para quem não sabe. Gente, desculpa. Best. E eu tenho muita alegria de ter você aqui. Amém. Eu quero te abençoar, te dizer que Deus te cubra de bênçãos Amém, e recebo, te Jesus. transforme Amém. ainda mais, Glória faça a viver Deus. coisas maravilhosas na presença dele. Amém, recebo. Temos umas coisas agora pra passar, pra viver. A gente vai soltar um cronômetro. Dentro lá, desse cronômetro, Ai. a Dani, pra quem é novo no programa, ela tem 4 minutos pra contar a história dela, com o maior número de detalhes. Joia. Desde que ela, independente, como ela quiser, de quando começou até agora, mas com o maior número de detalhes para que as Perfeito. pessoas possam te conhecer, tá bom? Joia. Vamos lá. E aí, nesse momento, ficou quieta porque é só você. Ai, vamos 4 lá. minutos. Rodando. Fechou. Rodando, já foi. Gente, eu me chamo Dani Grace, comecei meu ministério, né, musical aos 4 anos de idade já, com 5 já comecei a tocar, cantar, papai e mamãe já viram, né, que tinha realmente um talento ali, um dom para ser extraído, e foi um investimento total na minha vida, eu louvo a Deus por isso. Com 14 anos comecei profissionalmente já a trabalhar na área musical, como backing vocal, comecei meu ministério ao lado do pastor Ademar de Campos, que é uma baita referência, né, no nosso meio cristão. Tive o privilégio de acompanhá-lo ao longo de muitos anos, e aí o ministério começou a crescer demais, começou a expandir, então não só dentro dos estúdios, mas também fora, como uma ministra de louvor, em uma carreira solo mesmo. Então, em 2005 foi o primeiro grande marco, 2001 foi o primeiro grande marco na minha vida com a canção Sonda-me no Comunhão e Adoração, volume 4. Veio depois, um ano depois, 2005, 4 anos depois, quase 5, o Comunhão e Adoração, volume 5, que aí sim eu estava à frente desse projeto, como ministra de louvor, com várias participações, David Keelan, Daniel Souza, próprio pastor Ademar. E de lá para cá, nada parou, né? Mais intenso, crescendo, um processo de transformação dentro da minha vida pessoal, emocional e ministerial. Pouco tempo depois me casei, que é a melhor parte da vida, gente, é casar, casem. E eu tenho o privilégio de ter meu esposo, Denis Mariane, ao meu lado. Temos 2 filhos lindos, que é a Manuela, de 7 anos, o Theo, de 4 aninhos. E de lá para cá, muitos projetos aconteceram, muitas coisas aconteceram ministerialmente. Tem outras coisas que eu vou compartilhar com você ao longo do podcast aqui, que mexem com a parte emocional, psicológica e de superação realmente. Tem tudo a ver com bate-papo aqui com a Amandinha, que eu tenho certeza que vai te abençoar demais. E hoje, caminhando nesse processo de pastora, de mentora, de cantora, de mãe, de esposa, dona de casa, milhões de coisas. Mas eu fico feliz de poder trabalhar tudo isso de uma forma, pela misericórdia e graça do Senhor, equilibrada, sem deixar nenhum lado ser mais evidente do que o outro. Porém, minha casa, meu primeiro ministério, minha casa são os meus primeiros discípulos, são os primeiros que eu tenho que ministrar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que arregar a terra, né? E eu tenho o privilégio, né, de ter sido escolhida por Deus para fazer tudo isso. Então, louvo a Deus por isso. Alguns detalhes aí que eu contei, e tem projetos novos chegando que eu vou compartilhar o resto do podcast aqui com vocês. Foi menos! Que isso? É histórico! E eu desesperada aqui, gente. Parece aquele negócio assim que mostra a colher, você tem que fazer uma frase com a colher, depois com o garfo.
Deu certo. Deu certo, eu consegui, gente. Ó, nesse percurso que você tava comentando, o que que você acha, assim, a gente chegou a conversar, até te mandei algumas coisas. Uhum. O que que você acha, assim, que mais, durante toda a sua vida, se pudesse falar assim, isso foi um momento transformador pra mim, o que que você levantaria? Olha, eu acho que dentre tantos, né, quando eu participava de algumas entrevistas no decorrer do ministério, né, da carreira ministerial, sempre me perguntavam, Dani, qual que é o seu próximo sonho? Qual que é o seu maior sonho? E eu sempre falava que era de ser mãe, né? Uhum, E porque eu já tinha gravado, já tinha alcançado algumas coisas, né? E aí eu falava, não, eu quero ser mãe. E esse foi um detalhe muito importante na minha vida, foi um divisor de águas, né? Porque você ouvir falar em ser é uma coisa, e você ser e ter dois serzinhos, gente, que dependem de vocês inteiramente para ensinar, para cativar, para abraçar, para ensinar e às vezes corrigir. Então, tudo aquilo que os nossos pais fizeram conosco, a gente passa a fazer com aqueles que o Senhor sim. colocou nas nossas mãos para administrar. E não é nada fácil. Então, eu falo que foi assim um realizar de sonho e realmente algo transformador, porque tem a Dani antes de ser mãe e a Dani pós ser mãe. E mudou totalmente o meu conceito de agenda de viagem, de prioridades, de o que, que é prioridade? Ah, ir passear ou ficar com as crianças? Com as crianças. Teve até um caso nesse ano que passou, um evento que ia acontecer num dia muito especial na escola para as crianças. E eu ia participar desse evento com eles junto. E aí eu fiquei, e agora? Faço o evento ou vou na escola com as crianças? E aí, quando eu falei com um líder de louvor da igreja que eu ia prestar o seminário e tudo, ele falou: eu iria lá com os meus filhos, Dani. Pensaria duas vezes. Falei, então já tô te ligando só para falar que então ano que vem a gente faz o seminário que eu não vou mais. E ele super entendeu, a igreja super entendeu. E foi histórico, porque foi a cantata de Natal, onde eles cantaram com a mãe deles na escola, diante de tantos amigos. Sim. O pastor Ademar de Campos esteve conosco. Foi Sim. surreal a presença de Deus e marcante. Então, Sim. quando eles lembrarem, a mamãe estava Tava lá. A mamãe tinha um evento, mas a mamãe preferiu estar conosco. Então, Sim. eu acho que realmente ser mãe foi transformador para minha vida. Foi um passo muito sério e definitivo. Você acha que mexe? Ontem eu tava falando com a Cris. Ai, beijo, Cris. E aí a gente tava falando sobre isso, exatamente sobre ser mãe. E aí eu tava falando com ela assim, que se mexia no egoísmo. Então ela falou pra mim assim, pra mim mexeu em prioridades. Foi exatamente o que você falou. Exato. Ela falou assim, eu não me via como alguém egoísta, mas eu me via, hoje eu me vejo totalmente voltada para um ser. Ela falou ainda isso. Exato. Tudo Tudo que a gente faz é pensando neles. Então, dificilmente eu saio e não trago nada. Para mim nunca. Para mim nunca. Mas para eles, pro marido, sempre, né? Eu tava falando com uma amiga muito querida esses dias e aí a hora que ela falou assim, Dani, você é casada, né? E eu falei, sou. Me deu um sorriso no vídeo. Ela, meu Deus, olha o sorriso da mulher pro marido. Deve ser um baita parceiro. Eu falei, com certeza, né? E os filhos são resultado desse amor, Sim. né? Do fruto deste amor. Então, realmente, não vejo como egoísmo, não. Eu vejo que realmente as prioridades mudam, mas mudam para melhor, né? Não que você tem mulher que se deixar largar, Ela até falou não disso se também. cuidar, não tem nada a ver, gente. É claro, o cansaço é triplicado, com 2 que parecem 10. Imagina quem tem 3, 4. Tipo a Amanda, gente, família com 3. Mas meu esposo também, a família tem 3. Mas assim, eu falo que os dois demandam muito. E chega um momento da vida como mulher, como esposa, como tudo mais, que a gente se sente um pouco estafada. E é normal. Sim. Por conta da idade, por conta da faixa etária diferente, cada um tem uma prioridade de atenção totalmente diferente, não é igual. Ah, mas eles são parecidos, mas eles não são iguais. Então, ele é menino, ela é menina, ela tá com 7 anos, quer ter o dia das meninas, e ele quer brincar de carrinho. Então, eu tenho que ser a menina que fala, a mãe que fala, e aí, meu? Tudo bem, cara? Com ele. E com ela, oi, princesa, oi, linda. Então, a gente, né, meio que... até acarreta alguns personagens para você poder emocionalmente estar perto deles e formação de caráter, que é o principal tempo. Até os 12 eu tenho eles muito perto. Depois dos 12, a gente já sabe que as coisas começam a mudar. Então eu tô aproveitando todas essas fases. Demanda
mas vale a pena e realmente uma questão de prioridade. Aqui no podcast, né, um dos vídeos que mais, assim, teve visualização, acho que mais de 1.200.000, Uau! mil visualizações, e foi um assunto que abordou muito sobre espera, né? Então a gente tem muita gente, você tá vivendo um sonho de muita gente que acompanha a gente. Com De certeza. ter uma família, de ter alguém que eu ame, que é parceiro. Para ter um relacionamento assim, o que que você acha que, a gente que vive uma vida com Deus, o que que você acha que é prioridade pra gente poder equilibrar isso? Porque a gente sabe, por exemplo, uma mulher e um homem são dois universos diferentes, vieram de famílias diferentes, contextos diferentes. Criação. Totalmente. Então, assim, o que que é necessário para ter esse equilíbrio? Acho que a gente precisa ter apoio em Deus, é óbvio, e a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. E não é viver esperando, mas é esperar vivendo. Aham. Então, para você que espera ter esse momento de ter a sua família, você falou do vídeo que teve visualizações, a gente fez um vídeo recentemente, até a Amandinha comentou, Aham, das crianças lindo! cantando no Pra banco quem do não carro, viu, gente. acesse, Entra no meu Instagram eu vou pra vocês colocar o verem. Instagram dela aqui nos comentários. Acesse, Foi porque muito foi incrível, orgânico, foi incrível. muito natural. Eles estavam no carro e era a música que tinha cantado na cantata do Natal. Ai, que lindo. Ele exaltado, do pastor Ademar e tal. E aí, vamos cantar? Vamos. E aí eles estavam em playback lá, o Ademar cantando de fundo, e eu filmei. Eles dois no banco de trás, eles estavam de cinto, gente. Fiquem em paz. Estavam. Teve gente que comentou, eles não estavam de cinto. O marido realmente não tinha colocado cinto, gente, mas a gente estava pertinho de casa. E aí, o maridão depois já, né, colocou o cinto ali, ficou dentro da lei, tudo certinho. E aí eu postei, mas não com a intenção de ganhar visualizações por conta deles estarem Sim. bonitinhos e tal. A gente postou com a intenção de abençoar outras vidas, Sim. de famílias que às vezes perdem isso ou de pessoas que sonham em ter essa família. Amanda, todas as mensagens, a grande maioria das mensagens, esse é o meu sonho. Aham. Falei, É tem o que eu muita gente. quero. Exatamente. Aí marcava, acho que o esposo ou uma amiga e tal. Olha só isso. Aham. E Até no arrepia. fim, o nosso sonho é igual. Teve uma menina que postou isso. Só esse comentário dela tem mais de 10.000 curtidas. Nossa. Porque ela colocou uma lagriminha. E aí, o que eu parei para pensar? Eu falei, uau, uma coisa tão simples Sim. e tão natural para Sim. uma família que serve a Deus. Às vezes é o inalcançável ainda para muita tantos. gente. Porque vivem criações e momentos totalmente diferentes. Então eu falei, Senhor, que a nossa vida, pela tua misericórdia, seja usada para alcançar vidas. Sim. Nas partes mais ordinárias do nosso dia. Aquela que, você não. Talvez não faça diferença para ninguém. Talvez seja tudo que aquela família ou aquela pessoa esteja precisando para ser alcançada por esse Deus. E aprender a esperar. Mas vivendo. Sim. Vivendo com Deus, cultivando o teu tempo de oração, de convívio com as escrituras, com a palavra, que isso é que nos dá base para aprender a esperar. Porque se a gente for esperar na nossa força, Mandinha, Já era. jamais Eu vamos posso ter conseguir. certeza disso. E se eu fosse olhar para as minhas forças, eu jamais esperaria ser uma boa mãe. Ou então jamais esperaria ser mãe. Porque eu já estava com os meus 36 para 37. E eu falei, uau, e aí? Será que esse neném não vem? E não vinha. E aí quando Sim. veio, foi num período difícil, Sim. né? Grávida, de 4 meses da Manu. Não sabíamos que era Manu. Mamãe é recolhida para a glória. E aí eu vivi uma montanha-russa de emoções. E aí você fala, uau, como que você vai viver essa esperança que tanto esperou agora que você perde alguém? E aí Então Deus parece antagônico, né? Você fala, não, Um momento tão auge de peraí, alegria. tô aqui na montanha-russa e agora eu tô aqui também. Que isso? Como assim, né? Tô subindo e descendo. E foi onde eu me apeguei a essa esperança. Eu falei, peraí, eu tava vivendo um caos, mas um tempo de vida ao mesmo tempo. Então Deus levou uma, mas me deu outra. Sim. Então assim, você fala, uau, como que Deus... Que são os loucura, mistérios. Deus! Que loucura, Deus! São mistérios que a gente só vai saber quando a gente estiver com ele. Então, Sim. eu parei de perguntar o porquê e falei, pra quê? Tudo isso, né? E aí, Deus me fez entender que eu precisava de agora viver tudo aquilo que ela me ensinou na vida da minha pequena. Sim. E aí, foi exatamente isso que eu fiz. O luto foi menor, sofri muito emocionalmente por conta disso. E você fala assim, uau, não, eu sou forte. E você não é, sem Deus você não consegue. Então, se é para esperar, que espere em Deus. Sim.
fora dele não tem esperança. Não, acho que, assim, né, eu tenho essa experiência de esperar, né, você sabe, né, bem sabe. É que vai vir, gente. Amém, Top Senhor. demais. Amém, Senhor. Vai vir calma. Então, nesse processo de esfera, eu acredito assim, né? Cada um. Ontem eu tava pensando nisso. A gente vê por exemplo, o pessoal viu o seu vídeo, né? Sim. Quem viu esse vídeo que atingiu mais de 1 milhão de visualizações Exato. e tal, não imagina o processo. Ontem eu pensava isso. Eu pensava assim, que ontem eu tive um momento de gravações de conteúdo, né? E a gente tá vivendo gravando, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa que sua vida tá acontecendo. Tá aqui, tá borbulhando. Exato. E aí eu fiquei pensando, nossa, todo mundo vendo, o pessoal comentou até que eu tava num restaurante, falando, nossa, restaurante chique. Eu fiquei pensando, ninguém imagina sabe. o universo que eu tô vivendo, meu Deus. Então, eu fiquei pensando, nossa, que loucura. As pessoas, elas estão vendo a parte que, ok, que graças a Deus tá dando certo, mas todo o resto que você, lá no Que você não esforço, posta. o choro, que você tava lá clamando nos pés do Senhor, falando, Deus, eu preciso de uma estratégia, eu preciso que o Senhor me mostre isso, eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Ninguém vê essa parte, gente. Ninguém vê os bastidores. Essa parte do secreto ninguém conhece. Você que vive bastante essa parte de... Porque, assim, pra ministrar, não existe como você ministrar... Exato. Existe, mas aí vai ser uma coisa fria... Exato. Mecânica, né? Mecânica. E a gente sabe que você não vive isso, graças a Deus. Graças Quem a nunca Deus, pela viu? misericórdia do Senhor. Uma ministração dela, inclusive, lá foi na nossa igreja. Ai, gente, não eu vai- fui. Um beijo. Beijo, saudade, quero voltar. Tá bom, vamos te chamar. E aí, foi incrível, foi um mover muito grande. Pra viver isso, a gente tem que ter uma vida rendida mesmo, aos pés do Senhor. Exato. Não tem como fingir um movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo é o que traz vida. Então, Exato. é ele que se move. A gente é um instrumento ali. Pra viver isso, o que você colocaria como prioridade do seu secreto? Assim, o que você vive, assim, que você acha assim, isso é inegociável pra É mim? inegociável. Essa questão do secreto, ela é tão importante, né? Porque a gente acaba achando que... eu escutei isso essa semana de um post de uma guria, né? Porque eu acho que ela era do Rio Grande do Sul, aquela moça. Foi até a sua irmã maravilhosa, Dri, beijo, minha cunhada linda, que me mandou. E ela falou, Dani, achei super verdadeiro o que essa moça replicou aqui. Falando sobre os nossos ídolos, né? Sobre aquilo que se torna idolatria na nossa vida e que às vezes a gente não percebe. Sim. Então, por exemplo, mas eu tenho que fazer o skincare, ela comentou, né? Eu tenho que fazer a vida saudável, eu tenho que malhar. Legal, você acha que nada disso é ídolo? Já se tornou um ídolo, porque você tem que fazer interruptamente. Se você não faz, você fica desesperado. Aí você acha que você não é um nada, que você não... Que você, nossa, já é um ídolo. Você não tem um ídolo estático ali, você talvez não tenha um ídolo de uma pessoa, mas você tem de si mesmo. E aí a gente acaba esquecendo quem é Deus na nossa vida. A música, ontem, lendo o meu devocional, até compartilhei nos stories, adorar é procurar Jesus até encontrá-lo. Eu amei essa frase, mano. Amei também. A hora que eu li isso, eu falei, uau. Amei, Dan. Como é que eu encontro Jesus o tempo todo? E aí o texto falava assim, vai muito além daquilo que você acha que você está fazendo, porque adorar a Ele tem que ser o dia todo, o tempo todo, não tem intervalos. E quando a gente acha que a gente já fez demais, é onde a gente corre o risco de se distanciar dele. E aí a gente não o adora, faz as coisas por si próprio. Para a gente poder estar ali servindo o reino e servindo a obra, independente se é no altar ou fora dele, nós precisamos ter esse tempo inegociável do secreto, de orar, de buscar, de ler a palavra, senão você não sabe o que você vai falar. Você vai falar de si mesmo. E aí você até pode falar bonito e encantar as pessoas, né? Você pode até envolver, causar um entretenimento, mas até onde eu sei pela misericórdia do Senhor, Jesus não veio para causar entretenimento. E ele não veio para ter milhões de seguidores que o sigam só por aquilo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Isso. Então, se eu sou uma ministra, se eu sou uma cantora, se eu sou um pastor, se eu sou uma obreira, qualquer que seja o departamento atuante, eu preciso ter esse tempo de secreto onde ninguém me vê. E ali Só é ele, o né? melhor tempo de adoração que você possa ter. É mais do que até o que você vai oferecer no púlpito, no grupo devocional, no grupo menor, no grupo familiar, né? Nos grupos pequenos, em casa. Ali é só reflexo do que você já vivenciou com ele. Se você não vivenciou nada com ele, como que você vai viver diante das pessoas? Aí realmente vira uma mentira. Isso. Muito grave. Você falou. Gente, essa é uma história envolvente de uma mulher incrível que merece ser ouvida.
e não vai levar nem um minutinho. No final tem uma surpresa pra você. A Cris não começou vendendo brigadeiros. Ela era bem sucedida com um emprego estável, algo que muita gente sonha, sabe? Mas chegando perto dos 40, ela tinha um desejo que parecia impossível. E esse desejo era ser mãe. Só que o ambiente estressante do trabalho não ajudava. E ela decidiu dar um passo de fé. Ela largou o emprego e caiu de cabeça em algo que ela fazia, que era uma renda extra quando ela estava na faculdade. Começou simples, sabe? É aquela história que a gente sempre fala. Não retroceda diante de pequenos avanços. A Cris sempre colocou amor, sabe? Em tudo que ela faz, assim. Ela sempre colocou devoção a Deus, sabe? Com o tempo, os doces gourmets da Cris começaram a crescer cada vez mais. E quem conhece a Cris sabe, quem tem contato com a empresa da Cris sabe o que eu tô falando. Ela coloca amor nas coisas que faz, desde a parte do atendimento, mas no que você experimenta também. Parece que você sente o carinho em cada detalhe daquilo que você recebe. Vou te mostrar uma caixinha fechadinha. Eu já virei aqui alguns brigadeiros, mas é quase como se o doce que a Cris faz fosse... Eu vou pegar um aqui, ó. É quase como se o doce que a Cris faz fosse uma dose de felicidade. Olha aí. Meu. E hoje, o carinho da Cris expresso nos doces que ela faz se espalhou. Ela atende não só individualmente, ela atende em festas e eventos. E ela, como patrocinadora do Supercast, liberou um cupom especial para você que tá aqui. Quer sentir esse sabor único? Então é só você chamar a Cris e assim que você fizer o seu pedido, tanto da caixinha ou como do brigadeiro móvel, para festas, eventos, você diz Supercast 10. Você vai receber 10% de desconto. Chama ela aí, nesse número que tá aparecendo aí ou nas redes sociais. E agora bora de volta pro Supercast, porque tem muita coisa ainda boa por aí. Falou sobre ídolo, e aí me pegou porque faz mais ou menos um mês, talvez, o Senhor veio falar comigo. E aí eu vou te contar o que aconteceu. Quando a gente espera durante muito tempo, não só, eu espero aquele que deu sempre pra mim, qualquer ato de espera, qualquer coisa de espera. Às vezes a pessoa espera engravidar, às vezes a pessoa espera uma viagem, uma promoção, né? Um ministério ser evidenciado. Isso, enfim, né? Quando você leva muito tempo de espera, por isso que eu acredito que Abraão, ele sustentou isso, porque ele dava graças a Deus. E aí, você às vezes vai deixando inconscientemente a espera ser maior do que o que prometeu. Então, a promessa fica maior do que o que prometeu. E eu tava vivendo um tempo, porque quando vai passando um longo tempo, as vozes que te circundam já tá há muito tempo. O que tá acontecendo com você? Já espera muito tempo. O que você tá fazendo de errado? O que você tá fazendo de errado? Você não tá fazendo. Isso, exatamente. Meu Deus. E aí eu comecei a falar assim, não, acho que eu tenho que ser um pouco mais acessível. Acho que eu não sou tão acessível. E eu comecei a colocar essas coisas. Então eu comecei a ser... Sabe, como em vez de ser procurada, comecei a procurar aquilo que Deus tem pra mim. Só que aquilo que Deus tem pra qualquer pessoa, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Exato. Ele vai te mover. Ele te move até você chegar nele. Ele um xadrez. Ele move as peças. É isso. Hoje eu quero evidenciar essa pessoa. Ele vai lá e mexe. É isso. Hoje eu não quero. É isso. Ele traz para trás de novo. Então, nós somos realmente movidos por ele. Ele nos transporta, ele nos direciona. Só que só consegue fazer isso quem está nas mãos dele. Então, aí nesse tempo de espera, graças a Deus que a gente tem ele, né? Porque nesse tempo de espera, eu deixei a promessa ser maior do que o que prometeu. Inconscientemente. Fui vivendo. Somos humanos. E aí o Senhor chegou eu nem imaginava que eu ia receber esse carinho de Deus desse jeito. Eu fui ler a Bíblia, mas assim, não foi ocasionalmente, mas não foi assim, vou esperar que Deus fale comigo isto. Vou ler a palavra. Fui ler a palavra. E aí, eu não consegui. Quando minha mãe chegou, eu falei, Deus acabou de falar comigo. Aí comecei a chorar. Porque eu disse, antes de Deus me mostrar isso, uma semana antes disso, eu tinha falado pra Deus assim, eu entrei no lugar que hoje é o meu closet, era o lugar que eu dormia. E eu falei assim, nossa, Deus, aqui, né, você é meu amigo desde a minha época da juventude, né? Quanto tempo eu passei, eu falei isso pra Deus, nesse quarto, lendo a palavra com você. Nossa, Deus. E beleza, guardei isso pra mim. Na outra semana, fui ler a palavra e falava assim, sem brincadeira, Jeremias. Você me chama de pai, amigo da sua juventude. Naquela hora eu falei,
isso aí acabei de dizer pra ele uma semana atrás. E aí ele falou assim, só que você trocou as coisas. Aí ele, foi duro. Ele falou, você prostituiu o seu coração. Uau! Você levantou ídolo. E eu sabia o que ele tava falando. Aí naquela hora, eu guardei aquilo pra mim. Aí minha mãe apareceu e falei, mãe, quando Deus me disse que você me chama de pai, eu comecei a chorar. E eu falei, ele tá falando comigo, ele tá falando comigo. E aí... Não tem como não ser. Aí eu olhei pra minha mãe, lá tava com o olho cheio de lágrimas, ela assim, mas você não espera? Falei assim, espero, mãe, mas eu troquei as coisas dentro do meu coração. E eu já tinha trocado. Então, assim, eu tinha deixado a espera. E aí, eu tinha trocado por quê? Porque você começa a dar foco no que ele prometeu e não nele. Exatamente o que você falou. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, Dan, eu falei, eu me arrependo. Aí, eu me arrependi de verdade. Com Porque certeza. aquilo ali foi algo que me marcou. Me mudou por dentro. O pessoal fala que mudou uma chavinha. Realmente. Muda. É como se completo. o ídolo mesmo, ele falou assim, então você entregou, você se arrependeu? Então eu arranco isso. E aí sou eu. Se sou eu, tudo muda. Tudo muda. Mudou dentro de mim, mudou por fora. Eu comecei a ver ele se movendo através de mim, diferente. Isso. Começou a ser É diferente. E aí eu falei, gente, hoje eu tô feliz. Ai, você espera? Eu falei, graças a Cara, Deus. eu tô esperando. Tô atenta, Isso, claro. claro. Né? Não quer dizer A que você tá Mandinha assim, não quer não dizer que tá você- com venda nos olhos. Ela está bem com os olhos abertos, né? E, claro, vai continuar, mas assim, descansada. É isso. É como ministerialmente, eu que estou vivendo um momento assim de retomada, né? A maternidade, ela demanda muito. Muito. Então, hoje se falar assim, Dani, você quer voltar a ter uma agenda de segunda a segunda ou prefere estar em casa? Ainda prefiro estar em casa, meus Sim. pequenos são pequenos, Aham. precisam da mamãe ali, né? Poxa, vai conquistar a letra lá, fazer o A. Quem é que vai ver? Aham. A minha ajudadora ou qualquer outra pessoa que eu posso deixar eles? Sim. Vai ter pessoas maravilhosas para cuidar dos meus filhos, mas não será eu. É, exatamente. Então eu falo, não, Senhor, me dá a proporção exata do que eu preciso para esse tempo, Sim. mas não me deixa faltar neste tempo. Sim. Eu não quero estar ausente. Aham. E eu sei que muito mais poderia estar acontecendo, talvez, mas é o tempo. Sim. É o tempo da espera. É. Então aí o maridão falou assim: vamos investir, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Deus vai abrir portas, Deus vai trazer da onde não existe, vai acontecer. Mas a gente precisa descansar. E aí, nos momentos que eu estava atribulada no Só coração, a gente sabe aqui, né? né, de Senhor, porque todo mundo acontece. Isso. Eu não tô, porque o outro também tem filho. Eu tô aqui parada, estacionada. Aí o Senhor falou: mas quem disse que você tá parada, estacionada? Exatamente. Quem disse? Eu me movo diferente de você. Aham. E aí foi onde, Amandinha, eu parei e falei: Senhor, realmente eu estou nas tuas mãos. Isso. Guia-me. Faz aquilo que te agrada. Preciso cuidar da saúde, preciso cuidar de dentro para fora, preciso cuidar dos meus pequenos, preciso cuidar do maridão, preciso cuidar da casa. É o meu tempo Isso. hoje e isso é ministério. É. Isso é cumprir com o ID do Senhor. Aham. O ID não é só ir lá na Bolívia, na África, também. Não estou isentando isso. Sim. Mas primeiro, como que tá a tua casa? Você vai largar tudo, fazer o ID do Senhor, mas você tá O arriado por Paulo dentro? fala, primeiro ministério. Não tem. Aqui. Então não tem como eu e se eu negligencio isso, a cobrança vai ser grande. Porque aí eu posso ter tudo que eu quero. Posso fazer Sim. tudo que eu quero. Mas a cobrança. E aquilo lá? Aham. Eu te chamei, cadê tua família? eu te entreguei isso nas tuas mãos. Eu dei aquilo que você tanto Tanto. me pediu Aham. no tempo da espera. Aham. Cadê que você cuidou? Aham. E eu não quero ouvir isso, Não, né? não. Então eu falo, Senhor, faz o teu querer, me dá a proporção daquilo que nós necessitamos financeiramente, emocionalmente, ministerialmente, como serva, como filha, como mãe, né? Não tenho mais minha mamãe aqui, mas eu sou filha, né? Então, eu sou sua filha. Me dê aquilo que eu necessito para que eu não negligencie no grande dia do Senhor, que vai ser Serva que boa e você- fiel. Cadê o que eu te dei? Pode entrar, filha. Tá tudo certo. Aleluia. Tá tudo aqui, Jesus. Eu errei aqui, mas tá tudo aqui. Eu tava tentando, eu tava realmente fazendo o meu melhor. Não desista. Mandinha, É. vou cantar nesse casamento aí. Amém! Aguarde. Então, dentro desse universo todo, eu tava aqui ouvindo você falar e lembrei do seu último, que você contou seu testemunho lá na igreja. Sim. E aí eu tava, de novo, eu pensei, ninguém nem imagina o que o outro passa
não tem nem ideia. Eu queria que você contasse para as pessoas, que eu te perguntei, tem alguma coisa que as pessoas não sabem muito sobre verdade. você? Foi uma das perguntas da Amandinha, gente, no meu formulário. Muita gente não sabe que hoje eu sou usuária de aparelho auditivo, né? Eu contei isso alguns anos atrás, isso já faz 6 anos, né, que eu utilizo o aparelho. Eu descobri num pico hormonal pós a primeira gestação. Isso só aparece, essa doença, né, vamos dizer assim, que se chama otoesclerose. É uma perda auditiva degenerativa e ela é genética. Então, provavelmente a minha mamãe tinha esta perda auditiva, porém, como era mais antiga, nunca foi ao médico, nunca quis saber por que falava tão alto, agora eu entendo. E mamãe falava muito alto, gente, muito alto. E aí, nunca fez uma audiometria, nada disso, então não tinha como nós descobrirmos a fundo, mas porém, os estudos e o indício da tomografia diagnosticou. E o médico falou, de 90% acontece nas mulheres, né? E é de mãe para filha. Então, nós oramos, né, já até em relação à Manuzinha, né? Eu já cuido da audição da Manu desde agora e só vamos saber isso no pico, lá na frente, talvez até quando ela se torne mãe, provavelmente pode acontecer como pode não acontecer. Nós declaramos que não, mas caso, infelizmente, isso aconteça, a gente já sabe como lidar. E foi algo que veio num momento tenebroso para mim, porque foi um momento em que eu falei, uau, as promessas estão se cumprindo, agora eu sou mãe de uma menina e tal. Aí vem um pico para te derrubar e te falar assim, uau, agora você também tem uma doença que você não sabe nem de onde veio direito. E como que você vai lidar com isso? Opera, não opera, E você usa cantora, aparelho, né? Cantora, como é que eu canto não escutando? Gente, se escutando bem já desafina, imagina você escutar bem, gente. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí vem a pergunta que não quer calar nos nossos corações. Por que eu? Isso que eu queria que você falasse. Isso aí. Eu briguei com Deus. Falei, não. Ainda bem que você é isso. Por que eu? Eu falei, não, Jesus, não. Eu sou fiel, eu tô fazendo a tua obra, eu sou cantora, eu dependo disso até pro meu custo de vida, porque também vivo da música, é minha profissão e tudo mais. Eu falei, por que eu? E aí Deus lindamente disse assim, mas por que não você? Aí veio Eclesiastes. Chuva pro justo. Orar na presença do Senhor e dizer, por que não eu? E aí, eu falei, Deus, agora eu entro num novo tempo. Como que eu vou administrar isso dentro de casa com 2 crianças pequenas? E aí o Theo. Aí, olha só, os médicos falaram assim pra mim, olha, seria bom você esperar um pouco pra engravidar, porque se você engravida novamente, pode acontecer outro pico hormonal e você perder um pouco mais das referências. Então, espera um pouquinho. Já era. Aí eu fiz a tomografia no meio da pandemia, eu já estava grávida do Theo e não sabia, fiz uma tomografia, Deus me guardou completamente, guardou a vida do Theo. E na tomografia apareceu que eu tinha otoesclerose. E quando eu cheguei para entregar, eu falei, doutor, tô grávida. Ele falou, você tá brincando comigo, né? Eu falei, não. Ele falou, menina, vamos torcer, né? Torcer para você não ter nenhum problema. E quando o Theo nasceu, passou o primeiro ano, fiz audiometria. E foi muito leve, né, a perda, e não tive mais uma perda significativa. Ela está estabilizada nesses 6 anos com o uso de aparelho auditivo bilateral, é mais no esquerdo do que no direito. E aí vem as perguntas. Você crê que você pode ser curada? Todos os dias. Sim. Mas e até que isso não aconteça? Continuo crendo. Até que ele venha, continuará. Até que ele venha, estarei aqui. E assistindo The Chosen, gente, pode até ser um pouco, né, engraçado você falar assim, mas The Chosen é só uma série, né? E realmente, é só uma série. Tem partes muito afinadas com a Bíblia, tem outras que são mais como que ficção e tal, para só ter a história ali. Mas teve um momento que assistindo sozinho em casa, a parte que Jesus chama Tiaguinho tinha um problema nas pernas, né? Uma das pernas. E aí Jesus manda os discípulos e fala assim, agora vocês vão de 2 em 2 e eu vou lhes dar autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Eu estarei com vocês. Aí vem a pergunta, mas peraí, como é que eu vou curar a outros se eu preciso da cura? E aí Jesus ali naquela
naquele diálogo com ele, diz assim: seria incrível você pregar a sua cura, mas não seria mais incrível eu usar você para curar a outros do que só lhe curar? Aham. Seria muito mais incrível você crer que eu posso curar do que você só receber a sua cura e acabou. Aham. Recebe a cura, tá tudo bem, volta a ouvir tranquilamente. E na hora o Espírito Santo falou para mim: você entende que isso faz parte do meu propósito na tua vida? Aí eu falei: agora o senhor tem que me explicar. Porque, como assim? Muitos serão alcançados através do teu testemunho até que a cura venha. Não é que eu não vou lhe curar, é que tem um processo. E a gente não é bom com processo. Crente, principalmente, não é muito bom com processo. A gente não gosta do processo. A gente já quer chegar logo na vitória. A gente não quer passar pelo processo. E eu estou passando pelo processo, Amanda. Você está passando pelo processo. E é nesse processo que Deus mostra a infinita graça, a infinita bondade dele, Sim. o quanto ele cuida de nós, zela por nós, mesmo quando ainda tem algo para acontecer. Sim. Então, eu testemunho, falo disso, mas ainda não posso testemunhar a cura completa, não. Mas a forma como ele me deu os meus aparelhos já é uma forma de cura. Já. É algo que eu não poderia pagar. Aham. E o Senhor praticamente você me falou. deu, né? Um aparelho que custa em média R$40 mil. O Senhor me deu a R$10 mil, parcelado em 12 vezes sem juros. E assim, uma coisa louca que você fala assim: comprava um contar? lado, Pode ganhava o contar, dá outro, tempo, gente. dá Olha tempo. isso. Onde que existe Black Friday de aparelho auditivo? Pra Deus existe. Em novembro de 2018, tinha uma Black Friday de aparelho auditivo. E eu fui no consultório, o último cartãozinho que nós ligamos. Fui lá. Ah, então hoje compra um lado, ganha o outro. Vamos agora nesse lugar. Vamos lá. A médica falou: olha, tem 3 linhas: básica, intermediária, avançada. É incrível, vejam desse testemunho, É porque surreal. é incrível. A básica para mim já estava lindo, já estava ótimo. E aí meu esposo, mais ousado do que eu, que ele tem mais fé, ele falou assim: poxa, doutora, nos dá aí o aparelho intermediário, mas pelo preço do básico. É ousado, né? E ela falou: não, eu vou receber uma bronca da importadora, jamais, o meu consultório, o meu gerente e tal, meu diretor. Por favor, doutora. Aí ela falou assim: olha, a hora que vocês entraram na minha sala, veio uma luz com vocês. Não sei o que é. E a gente já sabia quem sabe era. o que é. E aí ela falou assim: algo me disse, faça isso para ela, porque ela precisa. Aham. Faça isso para ela, porque ela precisa. Ela falou: olha, eu vou receber uma bronca, mas eu faço. A linha intermediária pelo preço da básica. E amém, né? Eu falei: amém, Jesus, já tô feliz. Já é um baita upgrade do básico pro intermediário. Um aparelho alemão, caríssimo e tal. E aí passou um mês, né, para fazer o aparelho, tal, um molde e tudo mais. Fui buscar meu aparelhinho feliz da vida, a caixinha da cor do meu cabelo. Até isso Jesus promoveu. E aí fui buscar o aparelho, gente. Quando eu cheguei, a médica falou: cadê seu esposo? Eu falei: ah, ele não pôde vir, tá trabalhando. Ah, eu queria muito ele aqui. Aí a minha fé já foi esmorecendo. Eu falei assim: olha, né? Crente. Comum, normal, como eu e você. A gente tem a tendência de crer menos. A gente primeiro vai na probabilidade menor, depois a gente crê que o impossível pode acontecer. E aí eu já falei: uau, ela voltou para a linha básica, não aprovaram, vai me dar e tá tudo certo. E amém. Já tô muito feliz, glória a Deus. Ela falou: eu queria ver a cara do seu esposo aqui hoje. Ela falou: então sente-se aqui. Ela falou: você lembra que eu te vendi o aparelho intermediário pelo preço do básico? Eu falei: lembro, vim buscar, né? Aí ela falou: aconteceu um problema. Aí eu já sei, doutora, pode falar. Ela falou: não, calma, vou te contar. E aí ela foi contando e falou que ligou na importadora para encomendar meu aparelho. E resultado, ela vendeu algo que não tinha em estoque. Uhum. E aí ela falou assim, aí eu falei com a importadora que o erro não era só meu, era deles. E a importadora reconheceu isso e falou assim: doutora, nós temos 2 opções. Você dá a linha básica a qual ela já pagou, tá tudo certo. Ou você assina um upgrade e dá a linha top de linha para ela, pelo que ela te pagou, porque o erro foi nosso. 5 anos de garantia, o outro era só 3, acaba esse ano. E aí ela falou: então está aqui. E aí eu peguei a caixinha, gente, com o meu aparelhinho aqui assim, ó, abri. A hora que eu vi a marca, ela falou: você está com o melhor aparelho do mercado.
de quase 40 mil reais. Pelo preço que você me pagou, moça, eu assinei um upgrade, porque algo no meu coração falava assim, ela precisa, faça isso. Ela falou, eu nunca fiz isso para nenhum paciente meu, por mais idade que ele tivesse, por mais necessidade. E algo no meu coração falava assim, faça isso para ela, faça isso para ela. Ela falou, então eu posso dizer que você tem sorte. Aí ela falou, não. Você é abençoada, como você disse pra mim no dia que você chegou no consultório. E ela falou, é mais estranho ainda que eu estou indo embora hoje do consultório. Eu falei, como assim? Ela falou, eu só vim aqui no período para te atender. Estou indo embora de São Paulo hoje, estou indo para outro lugar, para outra cidade. Eu tinha que estar aqui. Ela foi em 10 anos de medicina, focado na parte auditiva, como fonoaudióloga. Eu nunca vi isso acontecer. E tô pegando minhas coisas, tô indo embora. E eu peguei meu aparelho, irmãos, de 40 mil reais quase. E trouxe pelo preço que nós pagamos, parcelado. Deus mandou oferta de tudo quanto era lado, pagamos o aparelho. E hoje eu tenho esse aparelho aqui, ó, tá usufruindo bem. Aí eu já falei com Jesus, falei, Senhor, tá acabando a garantia esse ano. Uai, ele fez o começo. Falei, o Senhor pode ou me dar um melhor ou pode me curar até o final do ano, até outubro. Glórias! O Senhor pode fazer um milagre. E os meus filhos têm mais fé do que eu, né? A Manu esses dias orou e falou assim, Senhor, cura a mamãe até outubro. Amém. Porque acaba a garantia do aparelho dela, Jesus. E a gente não vai conseguir comprar outro desse. Aí eu falei, amém, filha, se assim o Senhor quiser, vai acontecer. Mas se ele não quiser, outros milagres acontecem. Amanda, quando a gente se coloca à disposição do Senhor e na dependência dele, os milagres acontecem. As coisas impossíveis, improváveis, ele é especialista nisso. E ele ama que a gente aprenda no processo. Sim. E eu tô aprendendo, tô aqui, ó, com meu aparelhinho, ouvindo vocês perfeitamente bem. Às vezes dá umas rachadas, às vezes eu tiro de propósito. Pra não ouvir as crianças gritarem. Deixa eu ficar aqui um pouco mais. Tá de aparelho, mãe? Não. Mas a gente brinca até com isso hoje, mas foi um processo muito doloroso dentro de mim. De aceitar o processo de Deus. Que é meio, vamos colocar essas palavras, né? Se é que existe. Inentendível, né? É meio tipo, que isso? Eu falei, Senhor, e quando eu ouvi, por que não você? Sou melhor do que qualquer outra pessoa. Ah, mas você é a Dani Grace, você é cantora, precisa de cantar bem, de ouvir bem, como que você vai? Deus sabe. Ei, antes de continuar o episódio, deixa eu te contar uma coisinha rapidinho. Isso pode ser útil pra você. Esses dias eu conheci uma mulher incrível. Ela é especialista em consórcio. Isso me fez pensar em como que a gente se posiciona para alcançar os nossos sonhos. Tipo aquela casa que a gente idealiza há anos, sabe? Mas o mais doido é que ela não fala só de imóveis. Ela fala de realizações, de escolhas inteligentes, de liberdade financeira. Aí eu pensei, não, pera. Além dela ser patrocinadora do Supercast, não é por isso que eu quero só trazê-la. É porque de verdade eu acredito que ela pode gerar um benefício verdadeiro para quem tá me assistindo. Então se você tá aqui no Supercast, você precisa ouvir isso e já tá acabando. Sente que tá na hora de sair do aluguel, dar um passo diferente, deixar o dinheiro trabalhar por você, sabe? Investir com sabedoria. Clica no link que tá na descrição do Supercast aqui, assim quando ele acabar, ou manda mensagem para esse número que tá aparecendo aqui na tela. Vai por mim. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que você quer, essa conversa vai te abrir os olhos e vai te dar um norte quanto às suas finanças. E o melhor é que é sem pressão, só visão boa de futuro. Segue aí no Supercast. Esse processo, ele é bem complicado. Eu falava com a minha mãe esses dias sobre isso, porque outro dia eu escutei uma amiga falando, né, que alguém chegou pra ela e falou, ai, por que eu sofro tanto, né? E aí eu tava falando com a minha mãe e falei, mas mãe, servir ao Senhor, a nossa garantia é que, como diz Tiago, que o nosso sofrimento resultará em salvação. Aí ele fala, não pense que quem não conhece a Deus, o sofrimento resultará em salvação. Só que ele fala assim... E não fala que é menor. Não fala que é menor. Do que qualquer outro. E ele fala que a chuva cai pro justo e pro injusto. Sol nasce pra ele também. Isso, é isso. É isso. Então, quando Deus falou isso pra você, na hora eu pensei, Eclesiastes, né? Tipo, por que não? Porque Por a quê? sua graça é que eu tô aqui com você. E isso vai ser diferente porque eu tô aqui. A minha graça te basta. Isso. E eu canto isso.
Então, quando eu canto que a graça de Deus me basta, que eu não preciso dos aplausos nem de nada, realmente é isso, né? Eu tenho vivido na pele, realmente. Quando eu comento numa igreja ou em algum workshop, alguma palestra sobre a questão auditiva, eu recebo um monte de testemunhos de pessoas que tomaram a decisão de procurar o médico, de procurar o líder de louvor e falar que não escuta bem porque Nossa. tem um problema auditivo, tinha vergonha de falar. Meu Deus do céu. Eu recebi várias pessoas em finais de culto. Dani, você me encorajou. Eu tenho esse problema que você tem. Eu não escuto do lado direito, mas eu nunca falei isso para a liderança porque eu tenho vergonha Meu Deus. de achar que eu tô cantando mal. Claro, não é uma fuga, né? Sim. Uma desculpa, mas dificulta. E aí eu não falei pro meu líder que eu tinha problema auditivo, porque senão eu saio do grupo. Meu Deus. Eu falei, querido, vá agora, fale com o seu líder, mostre para ele a sua debilidade, procure um médico, creia na cura. E claro, eu oro pela cura, e aí que vem o processo de Deus. Eu oro para que os outros sejam curados. Às vezes eu esqueço de mim, eu nem lembro de mim, mas se o outro for, eu já estou muito feliz. Sim. Então, assim, são formas de Deus trabalhar em nós que são inentendíveis, vamos dizer assim, que a gente não consegue compreender, mas que Deus está fazendo além dos nossos olhos. Você estava contando, eu estava lembrando que há uns meses atrás eu andei me percebendo emocionalmente, né? Eu falei, Deus, eu sinto dentro de mim que eu preciso mudar algo, mas eu não estou conseguindo enxergar. Eu tinha passado um tempo atrás por uma sessão de terapia. Ele é cristão, maravilhoso. Maravilhoso, gente, faça isso. Aí eu peguei e falei assim, só que depois que eu fiz a primeira sessão, ele me passou o pacote, eu falei, putz, agora eu não vou conseguir pagar isso. E eu guardei isso pra mim, mas aquela primeira sessão foi tão incrível, preencheu meu coração. Passado mais ou menos um mês, eu falei pra Deus, Deus, eu sinto que eu tenho algo a mudar. Mas eu não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo fazer. Alcançar e ver onde isso. né? Falei, por favor, me ajuda, Senhor. Eu pedi pra Deus. Olha, isso foi incrível. No outro dia, eu tinha uma viagem a trabalho. E eu lembro onde eu tava dentro do ônibus, indo pra São Paulo, de onde você é. E aí eu tava indo pra São Paulo, e aí eu olhei uma mensagem, era do meu terapeuta. E ele mandou assim pra mim, Amandinha, o Senhor me disse que era pra cuidar de você, sem eu te cobrar nada. Não quero que me pague, nem quero que pense como fará, porque quem me disse é quem vai fazer por mim. Aí eu fiquei assim, naquela hora que eu li aquilo, eu mandei um áudio pra ele e falei, Rafa, eu tô até emocionada porque eu disse ontem pra Deus. Por favor, eu preciso que o Senhor me mostre. Eu preciso de ajuda. E o Rafa é maravilhoso, ele é cristão, então eu vou falando com ele, ele é cristão assim, ele sabe que eu sou, então já era uma identificação, o fio mas da ele não meada fica é diferente. falando, mas ele me entende o que O fim do túnel é diferente, gente, quando é um terapeuta cristão, né, uma terapeuta. Por isso que a gente, né, quando nós todos precisamos, inclusive eu passei recentemente, porque tinha algumas coisas que eu precisava descobrir, gente. E uma vida como a nossa, a Amandinha ainda é mais tranquila, mas assim, tem os seus afazeres, tem a sua correria. Uma mãe, uma esposa, uma cantora, uma pastora, uma cantora itinerante, ministério, líder, é um acúmulo de coisas que demandam muito sobre nós. E aí você fala, uau, eu preciso de ajuda para colocar os pontos nos is. Não é que Deus não está te ajudando, não é isso. Ele está ali o tempo todo. Como usa Mas um ele médico. usa pessoas para nos instruir. É como o aconselhamento de um pastor, de uma pastora, de um líder. O terapeuta vem para esse tempo, né? Então, é necessário sim, se você precisa de ajuda, não deixe de buscar. Se você achar um cristão, melhor ainda, porque aí a diretriz, né, os princípios não são afetados, isso. né? Então, quando você falou sobre isso, eu pensei, o Senhor nos escuta. Com certeza. E nesse processo, ele vai nos auxiliando. Eu sempre odiei essa palavra processo, né? Mas aí depois eu fui entendendo que quando a gente tá vendo, a gente fica, meu Deus, mas a gente vai vivendo com Deus e vai vendo que ele vai suprindo. Exato. E meu pastor, ele fala muito uma coisa, ele fala assim, quando alguém fala assim, ai, Deus me deu um carro, aí ele fala assim, mas ele não tava com você quando você tava andando de bicicleta?
Tava lá, é que você que não viu. Você que não percebeu, mas ele estava lá contigo, filho. Andando a pé, de ônibus, né? Ou nadando no mar, ou fora do mar. Então, assim, ele sempre está conosco. Sempre. É a gente é que se ausenta dele, né? É que, isso. Que tira ele do quadro, tira ele do jogo, tira ele, ou seja, da nossa vida, né? E ele sempre vai estar lá. É igual o filho pródigo, né? Estava lendo na passagem de ontem que ele abriu mão de se distanciar do pai. Ele quis. O pai estava lá. Tava. O pai não foi ao encontro do filho, ele esperou o filho voltar. Esperou. E aí, mas ele tava lá assim, Mas né? como que ele estava? De braço aberto. E essa é a diferença, né? O pai terreno talvez não nos receba assim, mas o pai eterno, ele sempre vai estar ali. E até a Manu, aproveitando, perguntou isso para mim, ela falou: mãe, mas quando a gente erra, Jesus está lá para já receber a gente mesmo de novo? Eu falei: filha. Então, o dia que eu te desobedeci e que eu pedi perdão, ele me perdoou já? Eu falei: já, se você se arrependeu de verdade, ele já te perdoou. Uau! Aí eu falei: mas isso não quer dizer que você precisa continuar no erro. Isso. Então já que Jesus me perdoou, eu vou errar, porque ele vai me perdoar mesmo. Não, eu preciso andar uma vida de acordo com a vontade dele, mas quando eu falhar e me arrepender genuinamente, ele vai estar lá. Então, o filho pródigo voltou, papai estava lá, deu roupa nova, mandou fazer banquete, pôs um anel novo, o outro não entendeu nada. Filho, você tem tudo que ele tem, fique em paz, tá tudo aqui. Mas qual que é a diferença? Ele se arrependeu, voltou e reconheceu que a casa do pai era melhor. Então, a gente precisa reconhecer quando voltar para Jesus e falar: Jesus, eu me afastei de ti, a culpa é minha. Tô aqui de novo. O Senhor me recebe? É óbvio que ele vai te receber. É isso. Sempre. É isso. Sempre. Você tava falando sobre esse negócio da espera até outubro. Uhum. Na hora eu me lembrei de uma passagem que Deus tem falado comigo nela. Na passagem de Pedro, quando ele tava na prisão. Que fala que ele ia ser levado naquela manhã, na passada madrugada, naquele próximo dia, ele ia ser levado para ser morto. E aí diz a Bíblia que naquela madrugada é que o anjo apareceu. Na madrugada que antecedia o dia que ele ia ser morto. Exato. E aí Deus me disse, aí eu olhei e falei: tu gosta de chegar na última hora, né, Deus? É sempre assim. É uma aventura. É igual Lázaro, né? Poxa, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele falou: não, mas isso aconteceu para que a vontade do Pai se cumprisse, né? E isso gente, você imaginar isso a olho nu, né? Meu Deus, Lázaro saindo dentro de um túmulo, E ele fala: cheirando olha, mal há 4 dias. olha, ele vai morrer. Não, não, ele tá dormindo. Tá dormindo. Né? Filha de Jairo, né? Então, se a gente for pegar os milagres que o Senhor realizou aqui enquanto em carne, né? A olho nu é impossível de você acreditar. Então, para os nossos dias de hoje, ele não está aqui, mas está. Né? Ele não está aqui de ver, mas de sentir, de crer de que ele está fazendo. Ele não pode me curar, Mandinha? Ele não pode mandar o seu prometido assim? Pode, nada. Claro que ele pode. Mas ele está fazendo com que a gente entenda o processo. É para que a vontade do Pai se cumpra na nossa vida, como só ele é que sabe. Só ele. Aí ele vai dando sinais para a gente entender isso. E claro, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, né, humanamente falando, mas do jeito que agrada o coração dele. Então, eu tô aqui. Eu já muitas pessoas vieram: eis que te digo que você vai ser curada. Não, que você vai ser. Eu recebo. O pastor Ademar orou esses dias por mim. Ele falou: eu declaro a cura sobre os teus ouvidos, minha filha. Amém. Nós vamos vivenciar isso em breve. Amém. Quando é o breve? Só o Senhor sabe. Mas eu continuo crendo. Eu não posso deixar de crer. É isso. Esse é o nosso papel. Aí é onde eu falho. E Abraão esperou todo esse tempo. Ele fala que ele dava graças a Deus, glórias a Deus. Então, o tempo da espera dele serviu para ele. Exato. Foi amadurecendo, foi entendendo, foi crendo, foi vendo milagres, né? Se a gente for lembrar das escrituras, a própria Isabel, né? Zacarias não acreditou. Então, tá bom.
Fala nada, mãe. Até acontecer a promessa. Ai, mas era de idade. João Batista não era nem para ter existido, gente, se fosse Sim. olhar com os olhos humanos. Mas ele foi o precursor, foi ele que preparou Sim, o caminho. Então tinha sim. um propósito e a gente só vai entender lá na frente. Só. Como Lázaro. Fique no propósito. Como Lázaro, outro dia eu tava correndo e um amigo meu tava também correndo comigo, ele falou um negócio que me marcou. O Vitor, se ele estiver vendo, porque foi algo que Deus falou com ele, mas aquilo me marcou. Ele disse que ele tava falando pra Deus, poxa Deus, fulano mal acabou por exemplo, de se converter, já aconteceu uma bênção que tanto esperava. Ciclano não sei o quê. E o que tá acontecendo? E eu Por tô que aqui. E eu Poxa tô vida, aqui. Jesus. Tô aqui esperando. E aí ele disse que Deus falou com ele sobre Lázaro. E falou pra ele assim, ele falou assim, Deus falou pra ele, ele esperou até mais do que o normal. E aí Deus falou pra ele assim, os amigos, porque Lázaro era amigo, os amigos podem esperar. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, Ui, meu Deus. tem que ter muita maturidade com Jesus pra aprender isso aí, pra entender, né, gente? Tem que ser muito, linha direta, Os total. amigos, porque aí você vai vendo, todos esses que você citou, você tava falando agora de todos esses, eu pensei, todos esses eram amigos. Todos esses eram amigos. filhos de Deus, todos eram. E aqueles que foram encontrados no caminho precisavam ver a manifestação da glória de Deus de alguma forma. Exatamente. E hoje, nós, no tempo de hoje, a gente às vezes até se pergunta por que os milagres não acontecem como antigamente? Porque o coração do homem está só nisso. Né? Antigamente o coração das pessoas não estava nisso, estava muito na lei. E aí é onde veio Jesus para aniquilar a lei. Sim. E aí vem a época da graça. Só que aí é que tá, muitos se apoiam nessa época da graça e achando que ele não tá vendo, e ele tá vendo tudo, ele tá a par de tudo que tá acontecendo é propósito do Criador, então a gente tem que estar atento, muito atento. Muito atento, exatamente. Dentro desse universo aqui, Ah nós lá. temos Ai, meu algumas Deus. caixinhas. Uma representa o corpo, outra representa a alma, outra Legal. representa o espírito. E essa é a Premium, é a maior zona, que é uma Uau. pergunta, é nova. Quem não conhece, a gente só tinha 3 caixinhas. Essa agora é do bloco novo. E desse bloco novo tem isso aqui. Eu essa vou aqui. estrear. Vai. Ai, Jesus, guarda. E aqui são perguntas que são assim, podem ser direcionadas sobre um sentimento, ou uma pergunta totalmente aleatória. É uma pergunta diferente das outras. Tá? Então vamos tirar a primeira que você quiser, aí você me dá, pega o papelzinho, abre, pega o papelzinho e me dá pra eu ler. Seja bom comigo. Essa. Ai. Essa aqui essa que você pegou representa o espírito. Opa. De que forma você integra sua busca espiritual com suas interações diárias e relacionamentos pessoais? A gente acabou de falar disso, né? Orando, jejuando, às vezes até mesmo por questões de saúde. Eu fiquei um período sem jejuar, mas agora que, graças a Deus, as coisas estão se alinhando, né? Nós, mulheres, sempre temos que estar atentas a todo o nosso cuidado, né? Com o corpo também, afinal, nós somos templo do Senhor, precisamos estar bem. Então, eu estava esperando passar por alguns exames, algumas coisas, agora sim, já estou mais liberada. Então já vou retomar a minha vida de jejum, porque isso é importante. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ficar vendo, você não precisa mostrar que você está de jejum. Não, gente, jejum é algo o Senhor e você, não é para emagrecer, não é para fazer nada disso. É para você ter um tempo de consagração ao Senhor. Denis estava num período de jejum, só descobri porque eu percebi que ele não estava tomando café da manhã, e aí o dia que eu ofereci, ele, amor, me perdoa, eu não vou tomar. Eu falei, por que tá ruim? Ele, não, é que eu tô de jejum. Eu falei, tá bom. Beleza, perfeito, já entendi. Então, eu acho que essa é a forma de nós abastecermos nossa vida espiritual, estarmos perto do Senhor. Sim. Próximo. Próxima caixinha. Aqui. Em que medida suas escolhas de estilo de vida estão alinhadas com seus objetivos de longevidade e qualidade de vida? Uau, olha, eu sou uma pessoa que eu sempre procurei cuidar da minha saúde, mas assim, cuida um tempo, cuida um período, volta, come uma tranqueirinha, volta, para de fazer o exercício físico. E agora, depois dos 40, né, e depois de duas gestações, tudo muda na vida da mulher, principalmente. Então, eu estava com questões internas precisando ser cuidadas, algumas faltas de vitaminas, um monte de coisa. Então, agora eu alinhei, tenho uma médica cuidando de mim nesse aspecto, né? A médica da família está cuidando de mim, do Denis. As crianças têm o pediatra deles. Então, eu
tô procurando retomar, mas isso de uma forma, Amandinha, não assim aleatória, sabe? Uma Sim. coisa mais constante. Sim. Tipo você. Sim. É uma inspiração, Amandinha, gente, pra Amém, mim, a Senhor. nível de esporte, de cuidados de vida, de estar na natureza, de estar fazendo as coisas. Então, eu tenho cuidado com os exercícios físicos, com uma alimentação mais balanceada, mais natural possível. Tenho os meus dias de comer com o pessoal. Hoje mesmo, vou jantar à noite, gente, com a galera, com os meus amigos. Vou jantar, mas vou, né? Eu sei até onde eu consigo ir o limite, Sim. porque tudo isso beneficia a minha vida com Deus. Sim. Quem não cuida do templo está negligenciando. Então a gente precisa cuidar do templo. Eu tenho 2 filhos pequenos. A Eles gente para ter precisam de você. energia. É. Eles precisam de mim bem. Se eu não estou bem, como eu cuido deles? Como que eu cuido da igreja? Como que eu cuido do ministério, do meu esposo? Então eu preciso estar bem no corpo e isso também glorifica a Deus, com certeza. Amém. Próximo. Gente, cuida aí. Bora. Acho que é algo. Ai, ai, ai. Tan, tan, tan. O que constitui um dia perfeito pra você? Uau. Gente, não é dormir, apesar de amar. Tem muita gente que se identificaria com dormir. Gente, não, é sério, porque uma vez uma vez eu fui fazer endoscopia e eu brinquei com uma amiga, né? Nós temos um grupo de mães do grupo da escola, que são as mães mais chegadas, assim, da turminha, né? Então a gente sai às vezes, olha que delícia, para tomar um café antes de buscar as crianças na escola. Delícia mesmo. A gente senta, toma um café, partilha Amigas, da vida, amigas, mães exaustas. Aí um dia eu falei, eu fiz endoscopia, e a minha parceira amiga falou assim, Dani, o dia que eu fui fazer endoscopia, eu falei pro moço assim, olha, só me deita aqui, não precisa nem me dar esse copinho, moço, eu vou dormir. O cansaço era Não. enorme. Ela falou, porque eu tenho 2 filhas, então você pode ficar tranquilo que eu vou dormir. De qualquer jeito, nem precisa me dar o copinho com esse remedinho rosa. Então, assim, eu acho que um dia perfeito é você estar debaixo da graça de Deus, descansar mesmo. E às vezes o descanso é não fazer nada. Entendi. Para algumas mulheres, e agora falando com o público feminino, por quê? Na pandemia, eu fiz um curso de capacitação para Ministério Feminino, e isso me instigou a cuidar das mulheres da minha igreja, levantando o Ministério Feminino que não existia, e hoje nós temos ali já 2 anos caminhando com as meninas, caminhando com as mulheres, cultos trimestrais, Que legal. uma conferência no fim do ano e tal, e está sendo uma bênção. E Deus fala comigo primeiro, antes de falar com qualquer uma delas, né? E às vezes o não fazer nada não quer dizer que você está abdicando dos seus afazeres. Sim. Às vezes um dia perfeito é você sentar com Jesus e tomar um café. Sozinha na sua sala, aproveita, não tem ninguém, o maridão está trabalhando, os filhos estão na escola. Não fazer nada também agrada ao Senhor, às vezes, porque é o teu tempo de descansar, Sim. de pausa para respirar. Nós, mulheres, principalmente, precisamos de pausas para respirar, de tempo para respirar. Respirar fundo e falar, Senhor, hoje eu vou me dar ao luxo de não me preocupar com a louça, de não me preocupar com a roupa. Eu sei que eu tenho tudo isso para fazer, mas agora eu preciso do Senhor e de descansar. Então, um dia perfeito é você estar diante de Deus, na presença dele, e de pausa para respirar. Para mim tem sido isso. Que bom. Tem sido uma bênção. Faça isso mais vezes. Pelo menos uma vez na semana, faça isso. Agora é a premium. Premium. Ai, Jesus. Essa é inédita, gente. Eu tô abrindo inédita. essa caixa. Os outros que virão, se preparem. Não. Olha, Deus é testemunha. Quando eu coloquei essa pergunta na caixinha, eu Ela falei, falou, vai ser pra Dani. só falta cair essa pra Dani. Então, diante de Deus, Tá tudo o alinhado Senhor aqui, sabe. gente. Tá tudo alinhado. Quando foi a última vez que você cantou sozinha? E pra outra pessoa. Eu falei, só falta cair essa pra Dani, porque Qual foi ela a é última vez que eu cantora. cantei sozinha? Isso. Sozinha pra mim mesma? É. Ontem, adorando ao Senhor na sala, enquanto eu tava ouvindo uma música assim, coloquei, adorei, falei, estou gastando a minha vida. Tava ouvindo essa música da galera lá do, é Vicente, alguma coisa Vicente, o nome dele, do compositor, esqueci o nome dele, que é ele, que ele lançou ele agora, e que eu cantei pras pessoas.
Bom, eu canto pros meus filhos todo dia, né, gente? Conta. Mas que eu cantei foi domingo passado, né, no nosso culto lá da nossa igreja. Cantei ali, ministrei, vou cantar amanhã, tô lá ministrando louvor amanhã também. Às vezes eu amaria ter mais ajudantes para poder receber. Às vezes a gente gosta de ter mais pessoas no ministério, não é só para ter um ministério grande, gente, cheio de gente, não. Que tenha poucos, mas que tenham fiéis, né, ao Sim. ministério, à obra do Senhor. Mas às vezes a gente precisa também sentar e receber, Sim. e não só doar e dar, né? Então, domingo que vem é minha vez de sentar e receber. Não importa quem vai estar à frente, se é extremamente profissional, se é mais simples no seu ato de cantar, eu não olho para isso, eu não vejo isso, eu vejo o coração da pessoa que está ali ministrando. Ah, mas você não se atenta, Dani, a parte técnica? Claro, a gente se atenta, mas assim, trabalho, né? a gente tem que esquecer às vezes, para a gente poder receber de Deus, senão a gente só se apega a isso, né? Sim. Mas domingão foi o último dia que eu cantei com todo mundo e ontem cantei sozinha. Foi bem demais. Pra gente tá chegando ao fim, mas pra encerrar, eu queria que você trouxesse um trecho de uma música que pra você fala assim, o Senhor sempre fala comigo nessa canção. Ai, Jesus, precisa ser minha? Não, uma que você queira. Olha, nesses últimos tempos, Deus tem falado através de tantas canções, mas tem uma que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, um spoiler. Tá. Nós vamos lançar essa canção em breve num medley, que foi gravado ao vivo, num evento de mulheres, ao ar livre. Que lindo. Eu vou mandar só pra Amanda ver, gente, um Tá trecho bom, eu do quero. clipe, Ai, pra ela já obrigada. ver. O clipe já está sendo produzido, essa canção é um medley e mais um outro medley, então são 2 canções novas chegando aí, de 2 canções que me marcam demais ao longo dessa caminhada, e quando eu ouvi essa semana para aprovar, Deus falou de novo comigo, né? E eu amo essa música, então, spoiler, talvez vocês escutem em breve no YouTube e nas plataformas digitais. Deixa eu ver o tom. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu creio nisso. É isso aí. Eu creio nisso. É isso. Aleluia. Ó, agora pra encerrar, Ai. a nossa patrocinadora Ah, mandou gente. esse especial. É a Cris. É a Cris. Ai, Cris. A gente tem alguns patrocinadores no podcast. Ao longo do podcast vocês vão ver. Vocês já viram. Até com bilhetinho pra mim. Ai. Mas a Cris, uma Love das you, nossas Cris. patrocinadoras, ela mandou Amei. especialmente pra você. Que linda. Tem 2 surpresas também na outra sala ali. Uma pessoa pequena, outra pessoa pequena. Jesus. Que a Cris enviou. Cris, linda, maravilhosa. Obrigada. Deus abençoe grandemente. E todos que participam do podcast recebem esse quadro. Que foi uma frase que Deus me disse quando você falou que eu era aplicada nos esportes. Foi porque eu passei por um momento de uma crise de ansiedade. E Deus me disse isso um dia que eu falei, eu acho que eu não vou hoje. E aí eu nunca mais tirei isso do meu coração. E aí eu trouxe pra todo mundo que... Todas as manhãs, quando eu não quiser ir para academia, eu vou lembrar desta frase. Lembre. E quando eu estiver passando por processos, ainda que parece que está distante de acontecer, os pequenos avanços são extraordinários, é só continuar. É isso. Amei, Amandinha. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Lindo, amei. Vou sair repleta de mimos. Né? Aqui embaixo nos comentários, você vai ter o acesso ao Insta da Dani, Isso. contato da Dani, aí você pode vê-la
em todas Pode, as gente. plataformas, no Spotify, ela tá No em- YouTube, no YouTube. Facebook. O Facebook tá mais, né, paradinho nos tempos pra cá, mas ainda continua firme lá. Mas o Instagram, né, onde a gente posta os reels, o feed, né, sempre ministrações devocionais. E no YouTube também, através dos vídeos, através dos devocionais também. Às vezes a Dan Cortes, ó, vocês vão ter cortes do vão podcast ter. lá. Às vezes ela faz também umas lives. É verdade, Muito gente, eu tô em legais, falta, mas esse muito mês legais. agora eu tô voltando, se Deus quiser. Muito legais. Então, assim, sigam aqui nos comentários. Vocês sabem já os 4 Cs, né? Curta, comenta, compartilha. Aí. E Cristo para sempre. Yes! Toda quarta-feira. Então, vocês podem voltar aqui, porque nós teremos toda quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui. Muito obrigada pela audiência, por vocês estarem Obrigada, aqui. Obrigada gente, por ter Deus vindo. abençoe vocês. Deus te abençoe Beijo, sempre. que esse podcast cresça, né, Amém. em graça, em Amém. quantidade, em pessoas boas que venham aqui falar de Deus, falar da vida, falar do dia a dia e que possa abençoar e alcançar o teu coração. Obrigada pelo convite mais uma Obrigada a vez. você. Amém. Tchau, tchau, gente.